Hoje vamos falar sobre asma, essa doença que é grave e crônica. Recentemente, por conta desta doença, foi a óbito a roteirista, escritora e também a atriz Fernanda Young. É uma doença que não escolhe idade e nem sexo e, em caso de crises graves, pode provocar a morte em poucos minutos. E sobre isso, nós vamos conversar com a alergista e imunologista doutora Leda Sandrin, que está conosco aqui no IOSC Hospital Dia. A asma é uma doença inflamatória que acomete as vias aéreas baixas, acomete o brônquio. E por ter uma característica inflamatória, ela é uma doença persistente, uma doença crônica, mas a gente tem várias, várias modalidades de asma. Não só os fatores causais dessa asma, como também a intensidade. Então, normalmente os pacientes com asma grave são pacientes que se acostumaram a respirar mal por muitos anos. E por ter se acostumado a respirar mal, eles não conseguem ter um critério de gravidade da própria doença e geralmente subestimam a doença, e essa doença inflamatória ela vai piorando. O paciente não está bem quando ele vai e sufoca e vai a óbito, como recentemente nós vimos por asma. O paciente já não está bem. O fato é que muitas vezes esse paciente ou subestima, ou acha que não tem como tratar, ou trata de forma inadequada. Então, normalmente o que ocorre com esses pacientes? Eles já têm uma doença de base, mas ela está mal controlada. Então, o segredo da doença, como todas as doenças inflamatórias. Então, um paciente que tem uma doença reumatológica, o paciente tem artrite reumatoide, tem um paciente que vai ter uma doença mais grave e menos grave. O que eu faço? Eu classifico, de acordo com aquela classificação, eu trato. A mesma coisa para asma. Existe uma iniciativa global para a asma, o tratamento da asma, que é uma organização sem fins lucrativos de pessoas voluntárias, geralmente pessoas envolvidas no tratamento da asma e normalmente formada por médicos pneumologistas e alergologistas e imunologistas que tratam sobre a doença, falam sobre ela, então está acessível a quem quiser, depois nós vamos colocar, né? Quer saber um pouco mais, tem cartilhas instrutivas, mas a asma ainda mata no Brasil 8 pessoas por dia. Nós estamos em 2019 e isso assim, para qualquer pessoa que eu falo, quando eu dou aula também os alunos ficam assim, porque a impressão que dá é que isso não ocorre. Por que a asma mata 8 pessoas por dia se a gente tem tanto recurso terapêutico? Inclusive a gente tem no sistema público de saúde muitos recursos terapêuticos bons. A gente tem atualmente imunobiológica, tem como tratar a asma. Por quê? Porque a asma ainda é uma doença na qual o diagnóstico, esse paciente ele se perde no diagnóstico. Por quê? Porque ele tem asma e ele vai com crise para o pronto-socorro. Muitas vezes, como ele é abordado no pronto-socorro, ele é tratado a crise. Ele não é orientado, olha, você tem um quadro de asma, isso é uma doença crônica, você está exacerbado, mas você tem uma doença de base. E para chegar assim como você está hoje, você já está inflamado antes, você não está tratando. Então, por que a asma mata? Porque as pessoas não tratam. Não tratam o quê? Preventivamente. E quando elas vão tratar a crise, às vezes elas perdem o time, que seria naquele momento alguém capturar esse paciente ali e falar, não, olha, eu vou te tirar da crise, mas você vai para este local. Você vai procurar um clínico, você vai procurar um pneumologista, você vai procurar um alergo-imunologista, você vai descobrir qual é a causa da tua asma, quais são os fatores de piora da tua asma, e você vai tratar preventivamente. Tá? Para que evite-se as crises. Isso. E aí o que tem acontecido muito é que os pacientes que não entendem muito bem, porque o que acontece? O brônquio, vamos fazer um exemplo bem simples assim, o brônquio é um sistema condutor de ar. Se ele está inflamado, o que acontece com ele? Ele tem uma musculatura, essa musculatura ela fica apertada, então a gente tem o que a gente chama de broncoespasmo. A gente pode ver isso na imagem isso agora. Aí. Esse broncoespasmo ele melhora com um tipo de medicamento que a gente chama de broncodilatador. Ele dá alívio, é medicação de alívio. Mas quando eu só mexo nesse músculo, eu só estou mexendo no músculo e o maior problema não é o músculo que está apertado, é a parede que está espessada porque está inflamada. Então, como que eu devo tratar a asma? Sempre pensando na inflamação. Então, quando eu uso essas medicações que são só para resgate de crise, sem pensar em tratar o processo inflamatório, que é o que aconteceu, normalmente esses pacientes que vão a óbito por asma, o que eles fazem? Eles pegam o salbutamol, que são essas bombinhas mais simples, vamos dizer assim, e usa, porque só melhora a musculatura, ele acha que está melhorando, mas aquela inflamação está muito intensa e está piorando. Quando ele chega, ele está assim. E aí não dá tempo.
e ele subestimou. E às vezes o próprio uso excessivo da medicação de uma forma incorreta também tem uma série de efeitos colaterais quando usado. Então a primeira coisa a saber é: asma mata, tá? Mas se eu chegar um dia no consultório e alguém me falar, olha, você tem um diagnóstico de asma, é para me assustar? Não é para assustar, é para entender o que está acontecendo. Eu tenho um quadro que é um processo inflamatório crônico, que ele não é a vida inteira da mesma forma, ele pode piorar, ele pode melhorar, ele pode ter uma causa alérgica, ele pode ter uma causa neutrofílica, ele pode ter uma causa intrínseca, ele pode ser piorado por medicamentos, por cigarro, por fumaça. Então, quem são os gatilhos da minha asma? O que causa a minha asma? Eu tenho que saber. Como posso evitar? Como eu posso evitar. E quando eu trato, eu consigo, em raros casos, controlar esse paciente. Então, eu posso pegar um paciente que hoje ele vem para o meu consultório, eu vou classificar ele como um paciente com asma grave, persistente, e esse paciente pode ser que com tratamento ele vá para asma moderada e asma leve. Mas ele tem que entender o quê? Que ele tem um processo inflamatório que se ele não mantiver o tratamento, ele piora. E como que a gente faz com esses pacientes? A gente tem inclusive alguns controles que são através de questionários de qualidade, e o principal diagnóstico da asma é feito com a história clínica, com o teste cutâneo ou o exame de sangue para entender quais são os alérgenos e com a espirometria, que é a prova de função pulmonar, que normalmente os pneumologistas e os alergistas e imunologistas podem sugerir e têm em seu consultório e conseguem ter a capacitação para fazer. Então fica a dica do quê? A asma é uma doença crônica e inflamatória, e eu tenho que tratar a inflamação. Para eu tratar, eu tenho que entender o quê? O que causa essa inflamação, o que piora a inflamação e usar medicamento para controlar, certo? E a asma mata mais em que locais? Locais urbanos, por quê? Poluição piora. E 2, periferia, por quê? Pessoas com pouco acesso à saúde ainda, com pouca informação. Então não é para a gente levar um susto quando alguém dá um diagnóstico de asma, falar, tá bom, e o que eu faço agora? Eu vou cuidar Isso aí, como que é minha asma? A tua asma é uma asma leve, como eu vou tratar? E a gente tem recentemente no novo GINA, que esse GINA ele dá protocolos de tratamento, diretrizes para tratamento, né? Cada paciente é individual, mas ele dá uma diretriz geral. E nessa diretriz geral diz o seguinte: até um paciente com asma leve, intermitente, que não é persistente, eu não posso usar só o remédio que mexe no músculo. Eu tenho que pensar que esse paciente está fechando esse músculo em resposta à inflamação da parede. Eu tenho que tratar a inflamação da parede. E aí fica tudo bem. Muito bem. Esse GINA que a doutora cita, então, é essa iniciativa global contra a asma, que é uma organização, né, como a doutora falou, de voluntários, profissionais, conselheiros que são experts neste assunto. Você pode acompanhar acessando esse link que a gente dispõe aqui nessa transmissão, para que você possa se informar melhor sobre a asma. Tem cartilhas de acesso, tem informações técnicas e também acessíveis. Mas no nosso portal do IOSC, a gente também tem informações. Doutor, uma dica para a gente que vive aqui no sul do Brasil, né, especialmente nessa região de Santa Catarina, agora, nesse momento, é uma época de crises mais frequentes por conta da asma. Estamos entrando no mês de setembro, doutora. Então, na nossa região, no Planalto Catarinense, nós temos um problema para os pacientes que têm uma asma cujo o gatilho é alérgico e o paciente é sensibilizado a pólen, nós temos realmente uma piora. Embora pólen é um alérgeno pesado e grande, ele fica mais em vias aéreas altas. Então, o paciente normalmente piora muito da rinite, da conjuntivite nessa época do ano, decorrente dos pólenes, em função dos pólens de gramíneas. Mas ele pode piorar da asma também. E nesse momento a gente também tem um problema que a temperatura, como que está lá fora? Está muito seco. E estando muito seco, você pode ter uma irritação de vias aéreas. Então, a gente quando for pensar em asma, tem que pensar nisso, né? O ambiente, que ambiente a gente está, se a gente está inalando pólen, se a gente está inalando ácaro, se a gente tem refluxo, se a gente tem obesidade, é pior a asma nos pacientes obesos. Se eu tenho um fumante perto de casa, a gente chama inclusive de fumo de terceira mão, que é aquele fumante assim, não, mas ele fuma, doutora, o pai da criança que tem asma, mas ele não fuma em casa, ele não fuma nem na janela, ele só fuma lá no trabalho, mas ele vem e pega a criança no colo com a roupa. E isso a gente chama de fumo de terceira mão, isso tem impacto. Pacientes que vivem em locais poluídos, muito poluídos, também tem um impacto. Então, como que a gente trata de novo, né? Tem que entender, então, o paciente piora nessa época, pode ser pólen? Pode, mas pode ser que não seja. Então, como que a gente faz? A gente faz o teste cutâneo, a gente tira a história, a gente faz a espirometria, que nos dá muito
muitas coisas sobre a asma, sobre como realmente é a gravidade dessa asma e o quanto ela responde à medicação, porque a espirometria você faz uma prova de função pulmonar e depois você usa esse medicamento que eu te falei, que abre o músculo, e o paciente torna a fazer. E eu comparo como que ele está antes e depois. Então eu também tenho uma noção do quão inflamado, exatamente, porque o paciente subestima. É como eu atendo paciente com asma grave, que na minha frente ele está dispineico, ele tem dificuldade para falar, e eu pergunto, como que o senhor está hoje? Ah, hoje eu estou super bem. Mas o senhor está... Não, eu não estou com falta de ar. Então, o paciente com doença crônica, isso vale para tudo. Todas as doenças crônicas. O paciente hipertenso, ele vai... Paciente com diabetes, o que acontece? Ele vai se habituando com aquilo e passa a ser o parâmetro de normalidade. E isso que é perigoso na asma. Sim. É o paciente se acostumar e não entender que a gente tem muito recurso terapêutico. Que pode ser o que pode ter acontecido com essa escritora. Provavelmente foi subestimar, usar uma medicação da forma inadequada e quando de fato perceberam, está muito mal, realmente estava muito mal. E é o que acontece, não estava tratando. Com certeza não estava tratando a base da doença, que é inflamatória. Mais informações sobre asma você encontra no portal IOSC na internet. Busque no Google ou acesse as nossas redes sociais. IOSC, o nosso foco é você.